muito obrigado pela sua presença aqui conosco, mais um webinário da Casa da Crítica, hoje sobre um tema muito importante, que é o tema do pensamento simbólico. Quero agradecer a presença do Dr. Igor Capellato, que vai partilhar com a gente bastante coisa, luzes sobre um assunto tão caro para a nossa questão humana mesmo, para a nossa dramaticidade, para a nossa vida boa. O doutor Igor Capellato é doutor em multimeios pela Unicamp, é psicanalista clínico, trabalha aí em atendimentos diversos, é um homem elevado à cultura, tradutor de Shakespeare para o português, é um homem que anda muito nas artes, no teatro, etc. E é uma coisa importante para a gente pôr. Nós fizemos um trabalho aqui com o doutor Igor Capellato há poucos meses sobre a arte-terapia. E naquela apresentação de arte-terapia, riquíssima, está disponível lá no nosso YouTube, inclusive, aí surgiu muita pergunta de aprofundamento, de questões correlatas, e aí surgiu, vamos fazer também um trabalho sobre pensamento simbólico, vamos falar que é simbólica. Então, este encontro aqui tem um sentido de extensão ao trabalho que já há também de arte-terapia. Caro Igor, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Passo por você a palavra aí, quiser dar um arremate na tua apresentação, e aí a gente começa. O que é isso de pensamento simbólico, o que é simbólico, o que é simbologia? Conta para nós. A palavra é tua, caríssimo. Muito obrigado mais uma vez aí por essa oportunidade de poder falar de temas tão amplos, tão extensos e tão importantes no nosso dia a dia. Quando a gente fez a live de arte-terapia, eu me apresentei, né, falei um pouco da importância da arte, a história da arte na minha vida, como que eu cheguei na arte, e hoje eu falo como que eu cheguei nessa questão aí da linguagem, do pensamento simbólico, essa importância de falar de simbólico, não só pelo meu lugar da psicanálise, onde a gente fala em simbólico, imaginário e real, que eu vou trazer um pouco aqui para vocês, mas desse lugar onde a gente vê o simbólico através da arte, através das vivências, através das brincadeiras das crianças, através do nosso dia a dia, onde veio esse lugar, essa necessidade de pensar simbólico, quando a gente precisa de alguma maneira, dar conta de significar as coisas, seja para os outros, seja para nós mesmos. Significar porque é a maneira que a gente tem de poder dialogar com os outros, poder dialogar com as pessoas, poder dialogar o nosso pensamento, a nossa maneira de ser, nos colocar no mundo e entender esse mundo. Se a gente der um bom passo atrás e chegar lá na Grécia Antiga, talvez a gente chegue antes da Grécia Antiga e eu vou chegar, mas vamos chegar, por enquanto, para a gente começar na Grécia Antiga, que foi um passo que eu dei quando eu estava estudando o surrealismo no meu mestrado em multimeios na Unicamp. O que eu precisei chegar lá? Para mostrar como que o ser humano precisa da simbolização das coisas, precisa dar novos sentidos às coisas. Os gregos precisaram, de alguma forma, dar sentido às sensações, aos sentimentos, às relações, aquilo que nós falamos de desejo, de medo, de angústia, de vínculo, de origem, de onde viemos para onde vamos. Eles precisavam, de alguma forma, dar conta disso, porque o ser humano, até hoje, precisa dar conta de responder às suas necessidades básicas do sentir e sentir-se. Então, quando eu cheguei lá, eu percebi que a mitologia, por exemplo, ela não veio à toa. Ela veio como uma resposta para essas indagações, para esses modos de pensar, sentir. E quando a gente fala em pensar e sentir, está desde o primórdio da humanidade. A humanidade precisa se comunicar para dizer o que está sentindo, o que está pensando, aquilo que observou e que o outro ainda não observou. O homem da caverna precisava contar aquilo que ele estava vendo lá fora
para os outros que estavam lá dentro da caverna poderem se preparar. E aí ele precisava achar uma maneira de dizer o que era aquilo, que ele também não sabia o que era, porque era inédito para ele, e aí ele precisava dar conta. Assim como o bebê, a gente, enquanto criança, nos nossos primeiros anos de vida, inventamos palavras para poder dar conta de significar aquilo que é inédito para a gente. Infelizmente, e aí eu acho que é a minha história aí, para entrar no multimeios, entrar nas artes, desde criança que eu trabalho com arte, que eu gosto de arte, aí eu fui para multimeios, fui para cinema, fui para teatro, fui para psicanálise, para poder juntar tudo isso e poder observar o quanto que é necessário esse lugar de interpretar e dar a nossa interpretação, dar o nosso ponto de vista, a nossa subjetividade, e o quanto que a humanidade criou uma maneira ruim de censurar tudo isso. Um tabu no qual a gente cria padrões pré-estabelecidos do que são as coisas, e que não é ruim, não é errado. O ruim é quando a gente não permite que a criança, por exemplo, invente uma palavra para nomear algo. Porque quando ela inventa a palavra, a gente diz que não é assim, é errado. Mas a gente não viu o que significa aquela palavra que ela inventou. Por que ela nomeou aquele objeto daquela forma? Porque talvez ela tenha descoberto algo naquele objeto, de um ponto de vista subjetivo dela, que outras pessoas não viram. Assim como as palavras surgiram dessa subjetividade, porque novas palavras, novos modos de pensar. E aí vamos, então, para esse lugar de que o ser humano é simbólico. Ele precisa ser simbólico. Portanto, ele é semântico. E, portanto, ele é semiótico. E eu já vou abrir com esse pensamento, deixar o Vicente falar um pouquinho aí desse lugar do semântico, para eu poder dar o gancho depois para vocês. A cutucada que o Igor está dando aqui, porque é uma expressão que eu uso muito. Nós somos semânticos. Eu trabalho muito com o analfabeto funcional aqui. O analfabeto funcional ele não alcança níveis de semântica. Ele alcança níveis muito basais, obviamente. Tá? Mas, assim, para ele é muito difícil. Só essa experiência aqui, da criação da palavra a partir da subjetividade. O analfabeto funcional, a subjetividade dele, ele tem até medo. Tá? E aí ele tem medo de significar. Tá? E isso é muito duro. E aí, essa é a tiradinha do Igor aqui. Então, Igor, grosso modo, simbólica e semântica estão de mãozinhas dadas aí. Exato. Então, levando junto a semiótica. Em qual lugar da semiótica? E muita gente não sabe o que é semiótica. Então, eu vou esclarecer de uma maneira bem sucinta, para a gente não aprofundar muito. E um dia a gente pode fazer uma live, aí já fica uma nova proposta também de falar sobre semiótica. 2 sujeitos, além de outros, mas 2 principais sujeitos aí, um chamado Charles Sanders Peirce, o outro chamado Gray Maas, fizeram 2 linhas de pensamentos semióticos, que, no geral, elas se comunicam num ponto que eu acho que é o mais importante. Tem muita coisa na semiótica, mas o mais importante da semiótica, que vai servir hoje para a gente, é a questão de que um signo mais outro signo gera um terceiro signo. Então, um exemplo simples, e eu busco aí o recurso do cinema, das imagens, de um modo geral. Se eu mostro para vocês uma mão e mostro uma pessoa abrindo a porta, automaticamente a gente imagina que aquela mão que foi mostrada é do sujeito que abre a porta, que foi um experimento feito lá no início do cinema. Quando se começou o cinema, os primeiros criadores do cinema começaram a fazer esses experimentos. Os filmes eram feitos assim, eu mostro uma imagem, mostro outra, e a pessoa imagina a terceira imagem, associando essas 2 imagens. O modo associativo. E por que o modo associativo? Porque foi o sujeito observando o Sol e o que o Sol podia fazer, que ele nomeou
de alguma forma, o que era aquilo que ele estava vendo. Ele foi na observação para ele poder dar um sentido. A partir dos códigos internos dele, a partir da percepção e da criatividade do próprio sujeito, ele foi observando, imaginando e dando um sentido àquilo, associando a função, que é um signo, ao elemento estético, que é outro signo, o visual do objeto, e aí ele dando um terceiro signo, que é o sentido. Então, eu acho que a gente pode abrir aí, talvez se a gente puder entrar com o primeiro slide, nós vamos falar do simbolismo, para entender esse lugar do simbólico. Então, o que é o simbolismo? Para a gente poder entender o simbólico. O simbolismo, esse ismo de um movimento, de um lugar de estar, de um lugar de fazer símbolos. Simbolismo, antes de virar um nome dado a um movimento artístico, onde vários artistas, como esse que eu coloquei aí ilustrando, né, Michael, falando sobre esse lugar do simbólico, antes de virar um movimento de expressão de um grupo de artistas, escritores, pintores, no Brasil tivemos muitos escritores do simbolismo. Antes de chegar aí, o simbolismo, esse lugar de fazer simbólico já está lá na Grécia Antiga, já está lá antes até da Grécia Antiga, está no lugar de a gente compreender e entender o que dois sujeitos da psicanálise que fizeram um vocabulário de psicanálise, Laplanche e Pontares, traduziram como representação figurada de uma ideia, de um conflito, desejos inconscientes. O que é o simbolismo? Nada mais, nada menos do que dar sentido a tudo aquilo que está dentro da nossa mente, sentimentos, sensações. Estados de alma, diria Aristóteles. Tudo aquilo que é um estado de alma tem que ganhar um nome, que é um símbolo, por sua vez. Exato. E quando a gente faz isso com o nosso interior, nomeamos o nosso interior e damos um sentido ao nosso interior, nós somos capazes de nomear o exterior, que é o mundo real. Somos capazes de nos integrar ao mundo real e dar um sentido àquele mundo real também. A criança, ela precisa nomear pelo seu interior o que ela está sentindo, o que ela está percebendo de determinado sujeito ou determinado objeto, para que aquele objeto possa ser integrado a ela e fazer sentido. E ela poder dar uma função àquele objeto, como ela faz logo no início da vida com o seio materno. Ela dá uma função àquele seio materno, que é da alimentação. E é uma função talvez instintiva, mas que num certo momento ela precisa nomeá-lo, entendê-lo. Tal qual o choro, que é uma função instintiva de proteção. Estou com dor, eu choro e alguém vem me acolher. Estou com fome, eu choro e o seio materno chega para eu poder me alimentar. Ela aprende que ela pode nomear e ressignificar esse choro a partir de um lugar chamado desejo, que é quando eu quero a minha mãe perto de mim, eu choro, independente se eu preciso ou não para alguma função de sobrevivência. É apenas pela função do desejo, da necessidade de ter o outro perto de mim. E é uma maneira de nomear. Talvez a criança, e com certeza, talvez não, mas com certeza a criança não sabe que aquilo chama desejo e não tem a função desse lugar de desejo, mas ela viveu o desejo à sua maneira, nomeando e interpretando e criando o seu modus operandi de viver o desejo. Vou dar um toquezinho aqui, novamente associando com Aristóteles. Esse choro aí de que quer o peito da mãe é uma interjeição natural, ele diria. Sim. E tem que expressar naturalmente. Tá? E antes dela falar, eu quero leite, tá? Eu quero colo, ela já tem uma interjeição. Vale lembrar isso. E vale lembrar que a expressão, o gesto, o movimento, a maneira de se comunicar pelo corpo é a primeira forma de expressão humana.
Sim. O primeiro homem a se expressar com um segundo homem na história da humanidade, o primeiro sujeito a se expressar com um segundo sujeito na história da humanidade, ele não usou da palavra, ele usou do gesto. Podemos seguir? E aí eu trouxe a Merit Oppenheim com uma imagem aí bem interessante. Como que a gente pode beber alguma coisa ou comer alguma coisa onde o prato, a xícara, a colher são de pelos de animais? Ela fez o quê? Ela fez uma ressignificação de um objeto, colocando justamente aquilo que impossibilitaria o uso do objeto e nos incomodaria, para fazer essa brincadeira desse lugar de simbólico. Porque o simbólico, sendo um lugar de discurso da formação dos sujeitos, como diz Lacan, ele forma também não só o lado expressivo, positivo do sujeito, mas também o lado angustiante do sujeito. E ela faz essa brincadeira mostrando que os objetos foram dados sentidos por alguém. Mas não necessariamente nós precisamos ou nós conseguimos conviver com esse sentido. Por que há ressignificação na arte? Por que a arte transforma os objetos, ressignifica, dá novos sentidos? Como algumas exposições que algumas pessoas já devem ter visto, que de repente o sujeito pendura uma cadeira no teto, põe uma mesa de ponta-cabeça, inverte a função de um objeto. Por quê? Justamente para trazer esse lugar de percepção subjetiva. Nós podemos dar novo sentido às coisas, não desfigurando o sentido que já foi dado, a função do objeto, mas podendo transformar de uma maneira que isso remete depois aos nossos sentimentos, né? Nós podemos transformar os sentimentos. Nós podemos achar maneiras pessoais, subjetivas de lidar com os sentimentos. Nós estamos falando de um mundo hoje, de uma sociedade onde o novo lugar desse mal-estar, esse mal-estar contemporâneo, é um mal-estar onde nós estamos tendo que viver tudo igual, tudo padronizado. Seja por um politicamente correto, não criticando o politicamente correto, mas mostrando esse lugar de padronização das ideologias, das ideias, das ferramentas que colocam a gente nesse mundo social aí, seja virtual ou não, mas que criam-se padrões, onde o sujeito, com a sua personalidade, o seu próprio eu, está sendo destituído. É o homem sem semântica, que a gente falou um pouco antes. Exato. O analfabeto funcional, ele segue padrão de conformidade. Mas só esse pulozinho aí que você sussurrou, criar, transformar, aliás, você falou, ressignificar, transformar, e como efeito da personalidade. O homem sem semântica, aí você pode pôr analfabeto funcional, ele é despersonalizado. Exato. Ele não tem semântica, ele se despersonaliza. E eu trouxe essa imagem aí, que ela é bem curiosa, porque é uma exposição onde esse artista, Kossuth, o Joseph Kossuth, ele faz uma brincadeira onde ele coloca uma cadeira, de fato é uma cadeira, mas essa cadeira tem uma foto da cadeira nesse mesmo ambiente, exposta ao lado, e um texto descrevendo o que é uma cadeira. E aí, vamos pensar um pouco sobre essa narrativa. O que é real? A cadeira ao qual o sujeito que vai na exposição se depara como um objeto palpável, tátil, ou a cadeira da foto? A cadeira da foto é real por ser a foto do objeto que supostamente chamamos de real? E aí, essa brincadeira nos leva a 3 lugares importantíssimos para a gente pensar: sentimento, sensações, criatividade, memória, o simbólico do nosso lugar de pensamento na relação com o lugar
do mundo externo, desse mundo real, que é percepção, subjetividade e significado estabelecido. Quando a gente se depara com uma percepção, a gente se depara com aquilo que a gente está sentindo. É o que alguns autores, se a gente for pegar o Roland Barthes, por exemplo, ele chamou de punctum. Punctum é um pequeno objeto, um pequeno ponto dentro de uma imagem, de um objeto, de um lugar, de uma sensação, de um sentimento que nos toca. É olhar para alguma pintura, por exemplo, e falar, pô, essa pintura me chamou a atenção. Por que ela me chamou a atenção? Porque ela tem um detalhe lá que me atraiu. Pode ser um objeto, uma forma, pode ser só uma sensação, pode ser uma cor, pode ser uma textura, pode ser uma narrativa. A percepção ela é importante porque é ela que faz a gente estabelecer desejo, condição de vínculo, de pertencimento e de relação com os objetos e com os outros, nesse lugar de vínculo e pertencimento. A gente aprende a gostar de uma coisa ou outra, ter escolhas pessoais, ter desejos pessoais, a partir da percepção. E a percepção nos leva à subjetividade, que é a maneira pela qual eu entendo aquele sujeito, aquele objeto. Infelizmente, nós temos um terceiro ponto aí, que é o significado estabelecido, que muitas vezes barra a nossa percepção e a nossa subjetividade. Deveria ser um lugar de senso comum para se dialogar. Mas a gente acaba que, seguindo um significado estabelecido, a gente tira de nós a capacidade criativa de ressignificar as coisas. E aí eu preciso dar um sentido de dicionário pronto para algumas coisas, e tem coisas que uma cadeira pode ter um significado ali de um dicionário, que diz qual é a função da cadeira? Pode. A cadeira foi feita para sentar diante de uma mesa, de uma escrivaninha. Ok, eu ponho a cadeira lá e sento. Mas um sentimento, por exemplo. Falar de amor, falar de dor, falar de perda, falar de luto. Dá para falar, da mesma forma, falar de desejo. Dá para estabelecer um significado único? Não dá, porque é muito pessoal. É extremamente pessoal. Cada um sente a sua maneira. E, portanto, esse significado, ele é subjetivo. Não tem como não ser. E aí que a gente tem que pensar um pouco, entender um pouco que o sujeito, por exemplo, que chega na clínica para fazer terapia, é o sujeito que não está indo em busca de uma resposta estabelecida, ele está indo em busca da resposta que pertence a ele. O sujeito que faz poesia, vamos falar, por exemplo, de um Guimarães ou de um Machado, quando escrevem de forma poética, simbólica, eles estão em busca de estabelecer o sentido daquilo para eles. E estão dando a liberdade de quem lê, o sujeito receptor, de dar o próprio sentido também. Portanto, essa brincadeira que esse Joseph faz de colocar uma descrição do objeto é aquela plaquinha que a gente vê nas obras de arte, quando vai numa galeria, num museu, numa exposição, que tem uma plaquinha explicando o quadro, e tira do sujeito a capacidade dele descobrir o significado que ele vai dar àquela obra. Quando o significado está pronto, aquele significado é de um sujeito que interpretou a obra, não é nem do artista, porque o artista mesmo não escreveu aquela plaquinha que está lá. Vou dar um exemplo aí que eu gosto muito, que eu acho bem interessante, e esse exemplo é muito legal da gente refletir sobre esse negócio, esse lugar de dar nome, de dar descrição a uma obra de arte, de dar um significado a uma obra de arte, que é quando o sujeito foi lá, numa exposição que estava tendo numa Bienal, pegou obras da Lygia Clark, e o cara era o curador da Bienal, e ele põe umas placas explicando. E a partir de um determinado momento que ele explicou uma obra, a Lygia Clark chegou lá e falou: vamos tirar essa placa, senão eu não mantenho a minha obra aqui nessa exposição.
tinha a Elliot Sica, tinha vários artistas famosos expondo lá, e ela chega e diz, eu tiro minha obra se tirar essa placa. Por quê? Porque esse significado que esse sujeito deu não é o significado que eu dou para a obra, e não é o que eu quero, porque o que eu quero é que cada um leia à sua maneira essa obra. Essa obra foi feita para ter infinitas interpretações. E aí eu trago uma colega que eu tive a oportunidade de ter uma aula com ela na pós-graduação, que é a Cecília Salles, que é uma pensadora da arte, uma artista e pensadora da arte, que ela escreveu um livro chamado O Gesto Inacabado. Ela vai dizer que toda obra de arte é um gesto inacabado. Inacabado porque a cada dia a gente faz a semiótica desse objeto, dessa obra. Se eu olhar a Mona Lisa hoje, eu vou dar um significado. Se eu olhar daqui a um mês, eu vou dar outra. Por quê? Porque daqui a um mês eu vou estar sentindo uma coisa diferente, eu vou estar pensando uma coisa diferente. Vou dar um exemplo também interessante, que é a história do casal que vai para o Louvre ver a Mona Lisa. Se esse casal está em lua de mel e eles vão ver a Mona Lisa, eles vão dar uma descrição romântica para a Mona Lisa, que é o tal sorriso da Mona Lisa. É poético, é afetivo, é romântico. É uma obra que estabelece uma cultura, todo um requinte de Leonardo da Vinci. Mas e se o sujeito que acabou de perder alguém chegou lá no Louvre para ver a Mona Lisa e recebe uma ligação dizendo que morreu uma pessoa importante para ele? Essa Mona Lisa vai ter um olhar triste. Ele vai descrever um olhar triste dessa Mona Lisa. Porque tudo que nós estamos sentindo, vivenciando, interfere na subjetividade, no modo de percepção. Por isso que é muito importante observar o que o sujeito está trazendo nessa sua percepção. Eu queria fazer 2 comentários aqui. Você esbarrou no grande Guimarães Rosa. Eu sou estudioso do Guimarães Rosa. E ele teve que inventar a linguagem dele para dar cabo da vida dele, da dramaticidade que ele passou toda. Então, o teu esclarecimento aí sobre a linguagem até ser criada por um padrão de subjetividade inédito, ele alcançou vivências inéditas, ao ponto que ele teve que soltar um léxico, ele teve que inventar a linguagem. Um outro comentário que eu tenho que associar aqui, porque é muito relevante, a gente volta para o problema do homem semântico. O analfabeto funcional morre de medo de polissemia. Ele morre de medo de experiência estética. Você colocar para ele quer o significado estabelecido. Ele quer a literalidade do significado estabelecido. Justamente porque ele não tem personalidade para se soltar e fazer uma interpretação, para dar a elaboração. Enfim, quanta riqueza, meu cara. Vamos avançar um pouquinho aqui. Aí, ó, uma pintura de um artista que em 1953 fazia parte do movimento surrealista. René Magritte vai pintar homens vestindo chapéu de coco, terno, gravata, um sobretudo, e eles no lugar das gotas de chuva. Está chovendo esses homens. É uma metáfora a uma crítica social, política, religiosa e de tantas outras questões, mas, ao mesmo tempo, é uma brincadeira com a ideia de que, se a gente olha, a gente vê a chuva. São homens caindo e, ao mesmo tempo, a gente considera como uma chuva. Por quê? Porque a gente fez aquela associação semiótica, né? Um objeto associado a outro objeto, ou um objeto associado a uma função que esse objeto está estabelecendo, e a gente narra. Esses homens estão no lugar da chuva e está chovendo homens. Olha que interessante como que o ser humano faz essas associações. Imagina esse ser humano deitado num divã, fazendo associações dos seus sentimentos, das suas memórias, das suas perdas, das suas angústias, das suas ansiedades. Imagina esse sujeito escrevendo um poema falando da sua vida, da sua história, da sua narrativa, dos lugares que ele vivenciou.
A rigor é um belíssimo caso de polissemia, né? Com certeza. Belíssimo, belíssimo. Eu mesmo estou aqui já, nossa, construindo diversas associações. E o quanto que é importante pensar nisso, porque se a gente padronizar tudo, se a gente estabelecer esses significados prontos, vamos assim dizer, a gente não vai conseguir ver que esses homens estão no lugar da chuva. A gente não vai conseguir ver que talvez aquilo que a gente considera como lógica ou como um primeiro sentido, talvez não seja o sentido que para nós é verdadeiro. Não precisa ser verdadeiro para o outro, tem que ser verdadeiro para cada um. Então, é como eu falo, por exemplo, num lugar de luto, sujeito que tem uma perda. Não adianta a gente estabelecer aquele discurso padronizado dos velórios, de uma narrativa de que aquele sujeito foi para um lugar melhor, isso, aquilo e tudo mais, aquela historinha toda, porque cada um vai imaginar a sua maneira, cada um vai interpretar a sua maneira. E uma criança, por exemplo, nós tivemos aí alguns anos atrás a pandemia, muitas crianças tiveram perda de entes queridos, irmãos, tios, tias, professores, pai, mãe, cachorro, papagaio e tudo mais. Mas essas crianças inventavam o lugar onde esse sujeito tinha ido. Porque aí não tinha velório, aí não tinha o discurso religioso, o discurso pronto, seja qual for a ideologia, mas ele tinha que inventar. E inventar é importante, porque aí ele colocava no lugar que para ele é confortável e seguro para lidar com a dor. A rigor ele estava fazendo arte, quase como pintar um desenho. Com certeza. E como que a gente lidou com as crianças para entender o que era o Covid? A gente punha as crianças para desenhar o que elas imaginavam que era o Covid e quem elas imaginavam que podia vencer o Covid. Se criaram muitos vilões de história em quadrinho e muitos super-heróis aí nessas narrativas, e raras foram as crianças que desenharam a bolinha com os pontinhos, com aqueles fragmentos que é o desenho do Covid. As crianças que desenhavam o Covid, se a gente perguntava para elas, por que você desenhou desse jeito? Ah, porque eu vi na televisão. Ou seja, ela tinha sido exposta ao real, ao mundo externo, daquilo que foi pronto. Mas ninguém viu o Covid, só os cientistas que estavam no laboratório. A gente não ficou olhando pelo microscópio ali o Covid e a gente precisava dar um sentido a tudo aquilo que estava acontecendo. Algumas pessoas buscaram religiões, algumas pessoas buscaram filosofias quânticas e algumas pessoas buscaram a arte. E na arte começaram a dar sentido a tudo aquilo que estava acontecendo, pelo menos suportar tudo aquilo que estava acontecendo, fazendo o que a gente chama de sublimação, colocar a angústia para fora em forma de um objeto que dê um sentido simbólico. E aí, essa imagem vai explicar um pouquinho esse lugar do pensamento simbólico, criatividade e simbólico. Dar sentido ao mundo. Nós precisamos dar sentido ao mundo. Nós precisamos dar sentido às coisas. A gente precisava dar sentido ao Covid para poder suportá-lo. E aí, nosso cérebro tem 3 áreas, para quem gosta de neurologia, quem gosta de neurolinguagem, quem gosta de pensar o cérebro, tem 3 lugarzinhos importantes ali. O neocórtex, né, nesse lugar de funções intelectuais superiores, que é onde está a grande falha desse sujeito aí que não consegue ter um pensamento cognitivo, um pensamento, o analfabeto funcional, ele tem uma falha nessas funções intelectuais, que, por sua vez, é uma falha do sistema límbico das emoções. O sujeito não se permite viver as emoções. E por que eu falo isso? Porque o lugar das emoções é o mesmo lugar do cérebro que funciona a criatividade e a memória. É o sujeito que não permite significar as suas memórias, dar um sentido à sua própria história. É o sujeito que não permite se criar, inventar, fantasiar
É aquela criança que vai brincar e ela brinca do real. Ela não brinca do simbólico. Ela não pega o carrinho e fala que está indo para a Lua, por exemplo, ou que aquele carro é um super-herói em vez de ser um carro. Sim. Ele quer seguir um padrão de conformidade que ele acha em algum lugar. É a criança que olha para o sofá e o sofá é um sofá. E não uma montanha ou um castelo onde vai estar o herói vencendo um monstro. Por que é que a gente está estabelecendo um mundo de real? O que está fazendo com que o ser humano... E aí eu falo para pais, educadores, para quem tem irmão pequeno, quem cuida de criança, quem cuida de adolescente. Vamos falar um pouquinho para essas pessoas, os terapeutas. O que a gente precisa fazer? Dar voz à imaginação, dar asas à imaginação. Já ouviram esse ditado? O que é isso? É permitir esse lugar do simbólico. Nós estamos estabelecendo um mundo real que é para poder suportar as dores de uma maneira que não é saudável, porque depois vira um sintoma gigantesco e vai virar das mais simples e que são complexas, que é a síndrome do pânico, por exemplo, uma crise de ansiedade, as mais terríveis, como, por exemplo, uma melancolia, onde o sujeito deita na cama e não quer sair mais da cama. Agora a pessoa fica sem repertório de possibilidades de sentido, né? Com certeza. E por que isso? Porque a gente, infelizmente, a sociedade chegou num ponto de estabelecimento de que é melhor não pensar na dor para não senti-la. Só que a gente nunca a gente vai deixar de sentir. O ser humano não deixa de sentir. Ele camufla, mas ele não deixa de sentir. E uma hora aquilo explode. Então inventaram aquele famoso happy hour, que poderia ser saudável quando a gente pensar que happy, felicidade, não é só a alegria da risada e tirar sarro dos outros, falar besteira e encher a cara. Que felicidade também é você saber que você tem um ombro amigo do seu lado ali, onde você pode falar das suas angústias e ter alguém que te escuta. Você passou 6 a 8 horas trabalhando, às vezes mais, numa tensão, e você está com vontade de falar que foi chato, porque seu chefe fez isso, fez aquilo, que você está com raiva de uma coisa que aconteceu no trabalho, você está angustiado, está com medo de perder o emprego, porque falaram que está em crise o setor que você trabalha, e você quer falar daquilo e você não tem com quem falar. Porque você sai de lá, vai para o happy hours, e as pessoas falam, aqui é lugar de dar risada, não é de falar de problema. Chega em casa, tem que resolver questões dos filhos, da esposa, da casa, e não tem lugar de falar. E aí chega no dia seguinte, vem mais turbilhão de angústias, e aí aquilo vai acumulando como se fosse um copo que vai enchendo e uma hora transborda. E aí nós temos esse terceiro lugar, que é a sobrevivência. Quem sobrevive angustiado, quem sobrevive sem dar sentido àquilo, sem entender aquilo que está sentindo? Ninguém. A gente pode estabelecer uma sobrevivência fisiológica, talvez, mas a gente não estabelece uma sobrevivência psíquica, emocional. Eu costumo usar a expressão aqui no complexo reptiliano de nível basal, em que o analfabeto funcional ou disfuncional até está aqui. Ele tem uma sobrevivência, o dia inteiro ele está querendo sobreviver entre a luta e a fuga. Esse é o horizonte. Ele fica ali. Sim. Para não significar, para não gerir as emoções, para não tomar deliberações, etc. E o princípio básico da natureza humana. O sujeito via o animal comer o outro animal e saciar a fome. O sujeito foi lá, matou o animal, comeu para saciar a fome. O dia que ele saiu da caverna e não tinha um animal, esse sujeito ou ele morre de fome se ele for só da sobrevivência. Agora, se ele for um sujeito da criatividade, um sujeito que permite a experiência da observação e da interpretação, esse sujeito olhou, observou e percebeu que tinha outras coisas que ele podia transformar em alimento. E ele foi lá e transformou outras coisas em alimento. E é esse sujeito que percebeu que, ó, isso aqui não parece estar legal. Então, eu tenho que achar um jeito de poder comer isso. Então, eu vou precisar
colocar isso, por exemplo, no fogo, porque se eu comer cru não vai fazer bem. É o sujeito que vai da percepção. Se não tem a percepção, não tem evolução. O sujeito ia ficar parado esperando a carne chegar. Enquanto não vier outro animal que eu possa matar, eu não como. E aí eu morro. Uma simbolização fantástica. Talvez é a obra-prima que explica para a gente esse lugar de simbólico. Esse sujeito, de novo, René Magritte, com a traição das imagens, onde ele faz uma pintura numa tela, onde ele coloca um cachimbo e ele escreve: isto não é um cachimbo. Deu nó na cabeça de todo mundo, né? Com certeza dá nó na cabeça aí da Gisele, do Marcelo, do Simon, do Luciano, de todo mundo que está assistindo aquela. Por quê? Porque como que não é um cachimbo, se é um cachimbo, se eu estou vendo um cachimbo? Mas eu queria que vocês colocassem fumo nesse cachimbo, acendessem ele e fumassem. Vocês conseguem? Não, por quê? Porque ele é uma pintura. Se ele é uma pintura, ele não é um cachimbo. Mas ele é uma representação do cachimbo. Mas não é o cachimbo. E aí que está o nó desse lugar que a gente chamou aí, titulou a nossa live de pensamento simbólico. O pensamento simbólico, ele dá conta de entender, de tirar esse cachimbo da tela pintada, pincel e tinta, e colocar numa representação de função dele. Eu só sei que ele é um cachimbo porque eu sei a função de um cachimbo. Porque se eu não souber a função de um cachimbo e nunca ter visto um cachimbo, eu não vou saber também o que é. E a frase de dizer isso não é um cachimbo não vai fazer sentido nenhum. O Alan trouxe aí índice, ícone e símbolo. É bem isso mesmo. É bem esse lugar dessas três instâncias. Aquilo que é simbolizado, aquilo que tem função e aquilo que é no mundo real. Então, é aquilo que é a simbolização, dando sentido àquilo que é no mundo real. Uma maneira de registrar simbolicamente aquilo que existe naquele lugar que nós chamamos de real. Eu gosto de uma frase que aparece em alguns escritores, alguns pensadores da filosofia usam. Milan Kundera questiona esse lugar do real. Baudelaire questionou esse lugar do real. Sartre questionou de alguma maneira também esse lugar do real. Heidegger questionou na arte esse lugar do real. Qual o sentido? O sentido é que nós demos um nome real para aquilo que a gente pode tocar e pegar. Está fora de nós. Nós chamamos de simbólico aquilo que está dentro de nós. E aí, eu gosto de usar o exemplo da semiótica, lá do Peirce, da mesa, que acho que tem tudo a ver com o que o Alan trouxe aí do índice, ícone e símbolo, tudo a ver com a semântica, tudo a ver com o que nós estamos falando. Vamos dizer que o Vicente está sentado na cadeira dele ali, olhando para a mesa. Ele vai me descrever a mesa, ele vai dizer, tem uma tábua plana, tem uma borda, tem o volume dessa borda, tem 4 pés. Se eu estou sentado no chão e olho para essa mesa, eu vou descrever o fundo dessa tábua, vou descrever esses pés de uma outra maneira. Uma pessoa que está na diagonal, ele vai dizer, essa mesa tem uma quina, tem uma ponta, que o Vicente não viu e eu não vi. Essa ponta. Vamos dizer que uma pessoa está vindo por cima, ela vai dizer, é uma tábua chapada. Ela não vai descrever os pés, porque ela está olhando por cima. Tem a ver também com aquela parábola do elefante, né? Eu sempre gosto de trazer. 5 sujeitos cegos, deficientes visuais, que estavam ao lado de um elefante. Primeiro, pôs a mão no rabo, falou, é uma cobra. Segundo, pôs a mão na perna e falou, não, é um rinoceronte. Olha o tamanho da perna e olha a textura. O outro foi lá e colocou a mão sobre a pata.
E ele falou, é um camelo, na verdade. O outro foi lá, pôs a mão na tromba e falou, não, não é uma cobra, é uma jiboia, é maior ainda, é uma cobra maior ainda. Não é essa cobrinha pequenininha que você está falando aí, não, é uma maior. O outro pôs a mão na orelha e falou, é uma raia. Nenhum deles descreveu o elefante. Cada um estava num ponto de vista subjetivo daquilo que ele estava observando, sentindo, percebendo, captando. Tudo bem se não é um elefante para cada um deles, porque eles não viram o todo. Mesmo que visse o todo, o ponto de vista subjetivo e os códigos internos vão dizer se é ou não é. Vale lembrar que essa pintura rupestre é uma, vamos dizer assim, hoje em dia seria aquele bilhetinho que a gente deixa de aviso ou uma mensagem que a gente manda no WhatsApp, um post-it que a gente cola ali com aviso. Aí tem uma coisa interessante, né? A questão lá que o Frame colocou ali, né? Lembrar a resposta de uma criança ao ser questionado sobre o que é uma borboleta, quando respondeu que a borboleta é a cor que voa. E que é a explicação mais linda, maravilhosa, poética e real para aquele sujeito, aquela criança, do que a cor que voa. Talvez ela tenha conseguido chegar naquele lugar que pouquíssima gente consegue chegar. Quando eu falei lá que os gregos precisaram criaram a mitologia para dar conta do real, é justamente isso, é representar os sentimentos e os saberes da psique humana. Era dar conta do mundo real, mas dar conta do mundo interno para poder se integrar ao mundo real. Vou fazer uma pergunta básica que até hoje ninguém soube explicar, ou muita gente tentou explicar e muita gente trouxe a ciência e várias ciências para explicar, mas que ainda se torna uma incógnita, como diz Wilhelm Flusser, é o questionamento do saber, que é necessário do ser humano, porque senão o ser humano não evolui. Que é o seguinte, por que é que precisamos sentar numa cadeira? A cadeira foi criada com qual intuito? E aí tem inúmeras respostas. Eu sei que muita gente aqui elaborou já algumas respostas, alguns pensamentos, algumas lógicas. Porém, ninguém vai conseguir dizer por que um sujeito, um dia na história da humanidade, inventou uma cadeira. Para cada um, ela tem um sentido, tem um significado, tem uma função. Para cada um, ela vai ter uma razão de ser e estar. Mas será que o Alan colocou aí, ó, o Alan chegou aonde eu queria chegar. Para que existe a cadeira? Para estudar. E aí, cada um vai ter um sentido lógico. Os índios cruzavam a perna e sentavam no chão, não sentavam em cadeira. E não precisavam da cadeira para sentar, porque o lugar de sentar deles era uma outra estrutura gestual. O homem precisou dar sentido à sua origem, então criou um Deus que deu à humanidade o pensamento, o saber. Porque o homem precisava entender de onde veio o racional do humano, a emoção do humano, como que surgiu o homem. E aí foi lá e criou uma divindade, como se criaram várias. Então a gente precisa de alguma coisa sublime, e o sublime é esse lugar, faz parte do pensamento simbólico. Uma das ferramentas do pensamento simbólico é o sublime, é dar a existência de algo que justifique tudo, justifique todas as existências, os sentimentos, tudo aquilo que eu não tenho resposta. Olha a criança brincando e dando sentido a retângulos, objetos, formas geométricas, que por si só não tem função nenhuma, e a criança dá função. A criança está brincando com esses blocos e está criando alguma coisa, está imaginando as possibilidades.
Ela está insistindo em achar solução e sentido, né? Sim. No limite, ela está criando efeitos dela, né? Exato. E aí existem duas Aprendendo ali a ser livre, a significar. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, eu falo isso quando dou palestra em escola, eu falo para professores que são do primário, que dão aula para criança, quando a criança estiver fazendo uma brincadeira dessa, por exemplo, não diga a ela, isso aqui encaixa aqui. Porque ela está tentando encaixar num lugar que parece que não encaixa, e tudo bem, porque ela vai achar uma maneira de encaixar, uma maneira de dar conta. Ah, mas é assim que monta. Isso aqui, para montar a casinha, tá faltando o telhadinho. Não, se a casa dela não quiser ter telhado, não precisa ter. A imaginação é dela. É o lugar criativo dela. Imagina se essas crianças tivessem que seguir o padrão da casa retangular com o telhado triangular. O que nós teríamos hoje, em termos de arquitetura? Vou dar o nome de um sujeito que jamais existiria ou teria lugar no mundo se a gente pegasse todas as crianças e desse o padrão para elas. Oscar Niemeyer. Aquelas obras que pareciam impossíveis de serem construídas e que foram construídas, do Oscar Niemeyer, estão aí por quê? Ou Gaudí, por exemplo. Essas obras, esses sujeitos estão aí, esses prédios mirabolantes estão aí, por quê? Porque esse sujeito foi permitido criar, imaginar e fazer o diferente. E tá aí. Quantos arquitetos a gente conhece por nome? E quando a gente fala em Oscar Niemeyer, quase todo mundo conhece, ou já ouviu falar dele. É esse lugar de projetar. O Luiz colocou aqui, Niemeyer projetava, ele não construía. Sim, ele não punha a mão na massa, mas ele construía o simbólico. Ele não construía, talvez, o objeto da massa cinzenta ali, com o tijolo ali, mas ele construía o simbólico. E aí, a gente tem aí, ele lembrou aí de Lúcio Costa, eu já ia chegar lá, e aí nós temos aqueles sujeitos que dão asas à imaginação. Quando eu falei, vamos dar asas à imaginação, não é o sujeito que cria. O sujeito que cria, ele é o sujeito da imaginação. Quem dá essas asas e faz essa imaginação poder sair de lá, daí é quem dá esse suporte, né? É o adulto que vai pegar essa construção da criança aí e vai permitir ela existir. Vai conversar com a criança sobre esse lugar que a criança criou e deixar a criança falar. Vai expor o desenho que a criança fez lá, por mais subjetivo, simbólico e abstrato que seja. Vai pegar aquele desenho da criança, vai pendurar num mural e vai expor aquele desenho, sem precisar corrigir, entre aspas, falando, mas não é assim que desenha. Não, é assim. Uma hora ela vai fazer um desenho diferente, tudo bem, mas naquele momento ela está permitindo-se a subjetividade, a criatividade, a imaginação, a permissão de ser alguém nesse imaginário, esse lugar de criar histórias narrativas. E aí a gente fala, mas isso é coisa de criança. Não é coisa de criança. Vicente trouxe Guimarães. É coisa de criança? Não é coisa de criança. O que não é coisa de criança, viu, meu cara? O que não é coisa de criança. É coisa de qualquer idade. Todas as idades precisam criar, imaginar. Todas as idades precisam ter esse lugar da fantasia, porque é ela que sustenta a gente para poder entender esse mundo real, poder viver no mundo real. Senão, que mundo chato que seria esse? A gente seria tudo aqueles sujeitos mecânicos lá do George Orwell, né, de 84, lá 1984, aqueles sujeitos robóticos, aquelas crianças do Pink Floyd lá, do Another Brick in the Wall, todo mundo fazendo igual. Seria um mundo bem mecânico, né? Não seria um mundo de afetos. A rigor, eu quero lançar aqui um verso até filosófico. Sem essa capacidade de imaginação,
fantasia, criação, a pessoa não consegue capturar o futuro. Ela é muito fatalista. Tudo é muito bruto, tudo é muito mortal, aqui, porque ela não tem nenhum repertório de possibilidade própria, ela não tem efeito de ser. Isso é muito, muito cruel. Exato. Eu trouxe alguns sujeitos importantes aí da filosofia e da psicanálise, do pensamento, né? Para a gente falar um pouquinho o que é, então, dar sentido ao mundo. Dar sentido ao mundo é, vamos falar aí das 4 instâncias. Primeiro que é traduzir. Dar forma, né? O que significa no senso comum? É aquela função primária, denotativa, de dicionário. A cadeira é um objeto feito para sentar. Ok, significado básico. Decifrar, desinformar. Como eu posso criar uma cadeira que sirva para mim? E aí a gente vê esses designers de cadeira famosos, sujeitos aí que criaram cadeiras inusitadas e são inusitadas porque elas têm a personalidade desse sujeito. Interpretar, né, transformar o subjetivo em objetivo. O que o outro está querendo dizer? Então, como que eu interpreto aquilo que eu estou vendo? Aquilo que eu estou vivenciando? O que o Guimarães Rosa quis dizer? Não que ele realmente tenha dito aquilo, mas eu vou interpretar o que ele quis dizer para mim. Não é para ele. E não é para o outro, é para mim. Por isso que eu tenho alguns colegas que são de literatura, da linguística, e trabalham com poética, e esse pessoal fala. É tão maldoso uma redação de vestibular ou aquelas perguntas de um livro. Vai cair o Machado de Assis no vestibular e nós temos que interpretar Machado de Assis. É tão maldoso você ter aquela resposta padrão, porque a narrativa pode ser interpretada de maneira diferente por cada sujeito que lê. Vou dar um exemplo, já que o Vicente trouxe aí na nossa introdução, falando que eu trabalho com a tradução de Shakespeare. Vou trazer Shakespeare. Eu tenho uma colega que é do Instituto Shakespeare, faz parte do grupo de pesquisa de Shakespeare, que ela fez uma leitura. Ela não traduz, ela só trabalha com interpretações, com narrativas, com estudos sobre Shakespeare. Ela escreveu até uma biografia de Shakespeare. E ela trouxe a peça Ricardo III, do William Shakespeare, numa leitura sobre a narrativa das guerras. Perfeito. Ela fez é fantástico para quem estuda história. É lindo, maravilhoso. Você entende a Guerra das Rosas, dos reinados ali. Você entende o que aconteceu na Inglaterra naquele período. Perfeito. Tem um outro colega que ele fez uma leitura sobre a questão da perversidade do Ricardo III. Eu estou traduzindo o Ricardo III e eu estou fazendo uma leitura desse lugar do duplo do Ricardo III. Já é uma outra linguagem, uma outra leitura, uma outra interpretação. Eu enxerguei o Ricardo III nesse lugar do duplo, onde ele fala de luz e sombra, onde ele fala que ele é um sujeito da luz e depois um sujeito da sombra, ele muda de personalidade. E estou fazendo essa leitura. São 3 leituras diferentes. Mas são 3 leituras que podem se comunicar e são 3 pontos de vista diferentes. Cada um leu de uma maneira diferente. Agora, como que eu vou dar uma resposta única e exclusiva, tirando do sujeito esse lugar de interpretação própria de cada um? Que é o 4º ponto aí, que é o subjetivar criar. Subjetivar criar é colocar o eu no discurso e no sentido. O que eu quero dizer? Como eu vejo a pintura do Leonardo da Vinci, como eu vejo essa pintura do René Magritte, como eu vejo uma pintura da Frida Kahlo, como eu vejo um Caravaggio, como eu vejo Guimarães Rosa. Ou seja, o eu é essencialmente semântico. Exato. E sem semântica não há o eu.
não ao eu. E aí, eu trouxe só essas ilustrações aí, porque o Bachelard vai falar que o que é dar sentido? Dar sentido para ele é pensar que o símbolo ativo do psiquismo humano. Essa linguagem simbólica, o pensamento simbólico é esse lugar do psiquismo humano. É memória, é a afetividade, né? Ou seja, os sentimentos, aquilo que me afeta. Memória, sentimento e criatividade turbilhando e ao tempo todo está ali. A gente não para de ativar a memória, o sentimento e a criatividade. Nem quando a gente dorme, porque a gente sonha. E o sonho usa essas três instâncias para se criar. É o tempo todo essa área do cérebro está em função constante. Aí vem o eco e vai falar. O simbólico é um lugar de duplo sentido. É o sentido meu e o sentido do outro. Às vezes, eu explicar o meu sentido, o outro vai entender de outra maneira, porque ele vai ter outros códigos, mesmo que eu explique. E não tem problema, porque cada um tem que dar sentido para si. Que é dar sentido ao mundo, como o Flusser fala, né? Wilhelm Flusser vai dizer, dar sentido ao mundo ao qual eu pertenço. Essa relação que ela traz do eu com esse outro, né, que está lá fora, no mundo. E aí Melanie Klein, uma psicanalista inglesa, que falou que é o desenvolvimento do ego, a personalidade. O ego, a personalidade, se desenvolve a partir do momento que eu permito esse lugar aí da subjetividade. Vamos passar para o próximo? A gente vai fechar com essa imagem. Quem lembra desse jogo aí, imagem e ação? Vocês lembram desse joguinho? Que a gente tirava uma carta, tinha uma palavra, uma frase, uma ação, e a gente tinha que desenhar para o outro, a partir do desenho, interpretar. E aí, a gente tem que dar conta. Por que eu trouxe isso? Porque a imagem e a ação é o sujeito no mundo. Nós temos que dar conta de dizer o que é aquela frase, aquela palavra escrita significa, mas não é o que ela significa no sentido de dicionário, porque às vezes a gente não sabe o significado do dicionário daquela palavra, e a gente lê ela e a gente pensa e interpreta a nossa maneira. Então eu tenho que dar condição do outro entender o que eu entendi da palavra, e ao mesmo tempo eu tenho que imaginar quem é esse outro com quem eu estou falando e como que esse outro vai entender. Como que esse outro vai entender esse desenho meu? Que códigos eu sei que esse outro tem que eu posso usar para comunicar com ele? Esse é o lugar da comunicação, né, que a semiótica traz. É eu trazer os meus códigos e confrontar os códigos do outro para poder criar algo, um vínculo, um elo comum. E aí, eu vou dar um exemplozinho básico, que é a palavra saudade. Como que você explica a palavra saudade para um americano, onde a língua inglesa não tem a palavra saudade? Ou seja, qualquer outra língua, né? Porque a língua portuguesa brasileira criou-se a palavra saudade. A maioria das línguas não tem essa palavra saudade. Como que você explica a saudade? Que é mais subjetivo do que a palavra saudade? Que mesmo que a gente explique aqui entre nós, cada um vai ter um sentido diferente para essa palavra. Pensamento simbólico. O que é, então, para a gente resumir, é a maneira pela qual nós damos sentidos a nós mesmos e ao mundo ao qual nós pertencemos. O pensamento simbólico ele é necessário para dar a função de cada objeto, de cada sujeito na nossa história, na nossa narrativa. Quando a gente não consegue dar um sentido àquele sujeito, àquele objeto, aquele lá para de pertencer a nós. Então, qual é o sentido de eu ir para a escola? Vamos pensar numa criança, por exemplo, adolescente. Qual é o sentido de ir para a escola? Se o sujeito não tiver um sentido pessoal de ir para a escola, aquilo vira uma função do outro. E se a função do outro não é dele, qual é o sentido? Nenhum.
que quem segue o sentido é o sujeito que pertence àquele sentido, que nomeia o sentido. Aí, quando a gente fala de nomeação, eu lembrei esses dias, conversando, trocando ideia num grupo de psicanálise sobre esse lugar do nomear, das relações, dos vínculos, e uma coisinha que eu já usei em algumas palestras sobre vínculos, algumas aulas, que é o sentido do nome. Eu e outra pessoa, então a criança e o pai, o filho e o pai. O pai dá um apelido para o filho. Aí a mãe vem e chama por aquele apelido. Aí o tio vem e chama por aquele apelido. O primo vem e chama por aquele apelido. Se é um apelido que se tornou um afeto familiar, ok. Mas se não é, e virou tipo senso comum, ele não funciona. Porque ele era o vínculo do filho com o pai, não do filho com a mãe, com o filho com o tio, com o amigo, com o primo. Os apelidos, eles são maneiras de nomear a relação entre duas pessoas, dois sujeitos. Os nomes são relações vinculares. E aí a gente fala em nome, mas nós estamos falando também roupa que se veste, que tem vínculo. Essa roupa eu visto porque faz um vínculo meu com aquele grupo, com aquele gosto em comum. E aí a gente vai vendo essas identidades, símbolos que fazem a gente se identificar com alguma coisa, que são subjetivos simbólicos. Eles pertencem àquela relação, àquele sujeito. Eles não podem ser denominados senso comum, genéricos. Ah, esse símbolo significa... Não, significa para aquele sujeito, não para todo mundo. O pensamento simbólico é eu pensar o que aquilo significa para mim. Então, assim, se eu vou vestir uma determinada roupa, por que eu estou vestindo essa roupa? Ah, porque eu gosto daquilo. Não. O que essa roupa tem de história? Porque tem narrativas simbólicas de um grupo, de uma ideologia, de um pensamento, às vezes tem. Mas ela tem memória afetiva. Ela está ligada a um porquê daquilo, a uma essência daquilo. E essa memória afetiva é a história de cada um, que é aquilo que eu falo. Biografia são dados de Wikipedia e Google. É ficha técnica de um currículo Lattes. Autobiografia é a história verdadeira do sujeito para ele mesmo. É a maneira do sujeito contar para si mesmo a sua própria história pelo ponto de vista que é do próprio sujeito. E aí tem aquela historinha que a paciente do Lacan escreve quando ela narra, quando ela se encontrou com o Lacan, que o Lacan dizia para ela, contava para ela, e ele contou nos seminários também, uma historinha de que ele lembrava de um doce que a avó fazia para ele. E um dia ele chegou numa reunião de família e contou que ele tinha essa lembrança, essa saudade de quando a avó fazia, e alguém disse que a avó dele tinha uma doença que não permitia ela cozinhar, ela nunca cozinhou. Ou seja, ela nunca tinha feito doce, mas na memória dele ele registrou como se ela tivesse feito. E para ele, faz parte da história dele, a avó ter feito doce, mesmo que ela não tenha feito, mesmo que os outros sujeitos digam que ela nunca fez. Mas para ele, ela fez. É uma memória construída a partir de um afeto que deve ter uma simbologia para ele, que só ele vai poder dizer o que aquilo significa. E tudo bem, porque faz parte de uma narrativa dele. Assim como os judeus vão contar uma história do nazismo, os alemães vão contar outra. E os ingleses vão contar outra, e os americanos vão contar outra, e cada um vai contar uma história totalmente diferente. E tudo bem, porque cada um viveu uma história diferente. Quanto à riqueza, meu caro, quanto à riqueza, como é difícil dar cabo claro da subjetividade, não a confundir com relativismo barato e ver o lado em que ela é realmente o que a gente vive. Tá? O que a gente vive é a subjetividade. Queria só fazer um rematezinho aí, quando você fala da autobiografia. É o que ele viveu. A rigor, o artista, a arte é a autobiografia dele. Né? Essa é uma coisa riquíssima, essa perspectiva. Aquilo é autobiografia mesmo. Que coisa linda.
Tem uma pergunta aí, né, do Frame aí. Ao encontrar sentido em um símbolo, ela passa a ser objeto para mim e perde o caráter de subjetividade? Vamos colocar de uma maneira a entender. Ela se torna objeto interno. Um objeto que faz sentido para mim. Então, é um objeto subjetivo. Porque aquele sentido daquele objeto é para mim, não é para o outro. Talvez ele tenha um caráter objetivo, mas ele é subjetivo. Esse símbolo, ele é subjetivo. Porque ele tem um caráter... Só um detalhe, quem escreve exatamente a resposta que você deu é Louis Lavelle, em que ele fala da importância de escrever, que quando a gente escreve, a gente está deixando algo objetivo para nós. É algo que, quando eu voltar a ler o que eu escrevi, eu vou receber objetivamente aquela minha subjetividade. Não é para mim, o autor. Com certeza. E vale lembrar de um texto do Picasso, quando ele estava ele estava ali naquele movimento onde o Lacan, o Sartre, a Simone, o Heidegger, todos participaram lá para falar do ser e o nada. Aquele lugar de um movimento onde se pensava esse caráter do sujeito, e ele vem falar que é da arte enquanto essa expressividade da autobiografia, e ele vai dizer: eu pinto um quadro, eu olho para esse quadro e eu sei o significado que eu quis dar para esse quadro quando eu pintava. Uma semana depois, quando eu volto e olho esse quadro, ele já me tem outro significado. E eu me descubro e me redescubro olhando esse quadro. E descubro coisas minhas que eu coloquei no quadro que eu não tinha imaginado que estavam lá. Deixa eu dar só uma palhinha num trabalho meu aqui. Eu tenho um vídeo chamado Escrever para Si e para Lembrar-se de Si, que está na série Analfabetismo Funcional. Tá? E o que é o Si? Olha que interessante. O que é o Si, se não esse lugar eu vou dar uma definição jocosa aqui. O Si é aquilo que o analfabeto funcional não tem. Exato. Eu gosto de uma frase que diz: o que é o eu, se não a condição de si? Dar uma condição a si. Esse sujeito que espera que o outro lhe dê uma condição, ele é objeto do outro, mas ele não é si mesmo. É bem o que eu falo, o analfabeto funcional está em função do outro, porque ele não tem semântica, que é dar o sentido, primeiro nele mesmo, nas relações dele com o outro e o mundo todo, etc. Sim. Coisa linda, meu caro. Parabéns, Igor. A apresentação está primorosa. Parabéns mesmo. E você já deu a palhinha aí que você vai querer falar com a gente novamente de semiótica. E um dia, como a gente também está esbarrando subjetividade, nunca podemos falar até de pensamento coletivo, tá, Igor? Já deixo aqui um registro. E a semiótica, ela é uma função que permite falar do pensamento coletivo. Porque ela faz essa relação de comunicação entre o sujeito A, o meio de comunicar, e o sujeito B, que é um vínculo entre pensamentos coletivos. É um lugar de símbolos coletivos. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Vicente. Acho que fechamos aí bem legal com esses pensamentos. Aí público participando, agradeço muito aí a quem participou, contribuindo aí com vários pensamentos, com algumas perguntas. Caríssimos, então, muito obrigado, caro Igor, muito obrigado ao público que está aqui, agradeço o público que vai assistir os replays disso aqui, e gostaram, divulguem, por favor, divulguem o nosso trabalho aí nas suas redes, para seus amigos, etc. Convidem pessoas também para participar da nossa lista de distribuição. Caríssimo, muito obrigado para todos, então. Tá? Quanta riqueza, Igor.
Até mais e muito obrigado a todos aí pela participação.